Nós estamos com as nossas Bíblias novas na mão, e antes de nós lermos, nós vamos fazer só curva a sua fronte, não precisa se ajoelhar. Pai, como diz no Salmo 72, desvenda os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Nós já lemos o Salmo 72, mas eu gostaria que você olhasse, como todos estão com a mesma Bíblia, olhasse na nota de rodapé. O que está escrito lá embaixo? Se você olhar no finzinho, está escrito lá capítulo 72. Todo mundo achou? Sim. No rodapé? Todos acharam aí. Capítulo 72. Tem um breve comentário. Está escrito assim: conferir comentário de EGW em Salmo 66. Então a Bíblia de Estudo funciona assim: você chegou no Salmo, você leu algumas coisas, você quer acrescentar ao teu estudo, você vai lá e vai te recomendar. Então nós não vamos nesse momento olhar o Salmo 66. Nós vamos só ler o que ela fala sobre esse Salmo. Salomão poderia ter sido um reino semelhante ao de Jesus. Que oportunidade a de Salomão! Tivesse ele seguido a instrução divinamente inspirada de seu pai, e seu reino teria sido um reino de justiça, tal como o descrito no Salmo 72. Isso aqui resume tudo que a gente leu, não é? Falando que Davi pediu que o seu filho seria, aí de Salomão transfere para Cristo, e como teria sido se todo o reinado de Salomão tivesse sido dedicado. Qual foi a consequência do reinado de Salomão? Antes de Davi, quem que foi mesmo? Saul. Saul foi o primeiro rei. Começou-se a unificação do país, porque eles eram tribos, e essas tribos elas tinham um governo direto de Deus. A partir do desejo dos homens, o rei começa a governar, e aí começa um período de monarquia, o governo por um rei. Saul começa, Davi unifica tudo, transforma Israel num reino de verdade, um reino poderoso sobre a terra, mas Deus disse: muito sangue, Davi, e eu quero governar sem esse sangue nas mãos. Seu filho vai construir a minha casa, e a partir de Salomão se começa um reino de muita prosperidade. Mas quais são as consequências? Qual é o desdobramento do reinado de Salomão? Rei do norte, rei do sul. Já começa ali. Por quê? Reino do norte, 10 tribos, governo em Samaria. Reino do sul, Judá, governo em Jerusalém. A partir da desobediência de Salomão, já é separado em rei do norte e Judá, ou rei do norte e rei do sul. E a partir desses reis que sucederam Salomão, por causa da sua impiedade, da sua falta de dedicação a Deus, o reino do norte, o que acontece com ele? Desaparece. Não tem mais reino do norte, acabou. Só tem Judá. E nesse tempo de Judá ainda se considerando o escolhido de Deus, tendo o templo de Salomão, fala assim: nós podemos por nós mesmos. O que nós acabamos de cantar? Nós devemos abrir mão completamente e reconhecer que nós somos apenas instrumentos numa obra maravilhosa que Deus escolheu nos colocar para participar. Deus escolheu eu e você para participar da obra dele, mas a gente poderia não estar aqui. E aí o que acontece com esse reino que se torna orgulhoso? Deus tem que mandar alguém para pisar neles. Para quê? Para que eles fossem esmagados, para que eles fossem presos e se tornassem humildes. Quando que isso acontece? Com Nabucodonosor invadindo o reino do sul. Fez isso através de 3 invasões, não é isso? E aí o que acontece? Nós já estudamos a semana passada que são levadas 3 porções, 3 vezes eles são levados. Primeiro os nobres, os servos e depois a produção, aqueles que vão trabalhar no pesado, os escravos. E aí fica um restinho. Daniel
aparece na primeira leva. Quando você abre a Bíblia lá em Daniel capítulo 1, abra lá em Daniel capítulo 1. Como começa o capítulo 1 de Daniel? Página 939. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Judá, nós entendemos que na parte de Israel era o reino do sul. Então, começa o contexto do Daniel. Existia ainda um rei. Aí veio quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a Jerusalém e a sitiou. Por que nós chegamos no livro de Daniel? Nós já estudamos, por exemplo, qual que é o título aqui mesmo? Daniel capítulo 11. Precisa para graça? Não, precisa, né? Mas o povo precisa ler. Eu vou deixar. Mas eles vão enxergar o slide. Não, aí depois eu apago, para não de passar. Eu só vou apagar para vocês verem. Daniel 11, do 40 ao 45, revendo as profecias. Por que eu escolhi o título Revendo as Profecias? Nós já estudamos Daniel capítulo 11 inteiro. Essas pregações estão inclusive lá no TV Amor de Cristo. Está no canal do YouTube, está à disposição. Eu gostaria de perguntar, quem teve paciência para ler aquilo, para ler os estudos ou assistir os vídeos novamente? Uma pessoa. Sabe o que acontece? Quase duas. O que acontece? Nós ouvimos, às vezes quando é bastante informação, isso gera em nós preguiça. E uma coisa que o Senhor tem me feito fazer, eu tenho buscado uma maneira de gravar. Então o que acontece? Volta e meia, vem uma palavra da Bíblia, vem um tema, vem, por exemplo, 2.300 tardes e manhãs, que é uma coisa que quase ninguém lembra ou sabe, ou vem assim, abominação desoladora. E como que a gente faz isso? Através de uma característica do ser humano, que nem sempre é má, a chamada curiosidade. Sabe o que a curiosidade pode fazer em nós? Você fala assim, o que era isso mesmo? Você se tornar curioso por algo importante. Mas sabe o que a gente usa? A curiosidade para bisbilhotar. Mas se você tiver curiosidade espiritual, você vai se tornar um estudioso das profecias. Você pode usar a curiosidade para buscar e crescer no Senhor. E quando você se torna uma pessoa curiosa, e você quer saber, o que você vai fazer? Você vai ter que buscar as informações. Você vai estudar. A partir do momento que você estuda, você recebe o conhecimento e aquilo se torna verdade na sua vida. E esses tempos agora em que nós estamos passando, eu refleti muito, principalmente após o culto da quarta-feira. E por que eu abri no capítulo 1, versículo 1? Vou perguntar para vocês, qual era a profissão de Daniel? Não, o pastor de Odeira não é o Daniel, esse é o Davi. Qual é a profissão de Daniel? Governador. Em outras palavras, como a gente traduz isso hoje para nós? Tá? Daniel era um político. O escritor do livro de Daniel é um político. Faz meio um ar de esquisito, porque a gente pensa em político hoje, e tudo que eles não são é ser pessoas espirituais. Mas a Bíblia prova que tem políticos espirituais. E Deus pode usar a política. Você quer ter uma noção do que significa isso? O que está escrito no capítulo 2, versículo 1 de Daniel? Capítulo 2, versículo 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, quem era Nabucodonosor? Rei, governador. Quem estava trabalhando com ele? O político Daniel. Agora, o que será que Daniel escreveu
na primeira palavra do capítulo 3. Vira aí 3 páginas para frente. Daniel capítulo 3, versículo 1. Começa dizendo que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. O que nós entendemos dessa frase? A política está ligada no governo de Nabucodonosor ao quê? Religião, idolatria. Já começa a mistura da política com a religião. E o que está escrito no primeiro versículo do capítulo 4? Adivinha? O rei Nabucodonosor, para todo o povo, nações, línguas que habitam em toda a terra, paz-vos seja multiplicada. Nabucodonosor no 3 já estava idólatra, aqui ele já começa a falar de paz. Ou seja, Deus já começou a mexer no coração do rei. E o que está escrito no primeiro versículo do capítulo 5? Adivinhe? Política. Nós estamos lendo a Bíblia, está escrito política de novo. O rei Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores e bebeu vinho perante os 1000. Aí o que está acontecendo aqui? A política e o pecado. Ele se corrompeu pelo alimento, política e reforma de saúde. Por causa da contaminação do rei Belsazar, o que aconteceu com o reinado dele? Qual é o capítulo 5? Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança, rei. Qual reforma ele deixou de fazer aqui? Saúde foi o maior pecado dele. Aí, se nós passamos para o capítulo 6, o que será que vai estar escrito no primeiro versículo? Dario achou por bem colocar sobre o seu reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. Dario, ele é um corregente, ele é um governante que estava ao mesmo tempo do Ciro. Quem derrubou o Belsazar foi o rei Ciro, da Pérsia. Então aí acaba a Babilônia e começam os medos e persas. Entre os medos e persas estão Ciro e Dario. O Dario foi chamado por Ciro para ajudar a trabalhar, porque o reino era muito grande. Ciro sozinho não ia conseguir governar. Então, ao mesmo tempo que tem o Ciro, que Deus chama de meu servo, não é isso? Ciro, meu servo, nós já lemos isso. Aí tem o Dario, e aí Daniel fala então que Dario escolheu o modo de governar. Como será, Igreja Amor de Cristo, que começa o capítulo 7? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Qual tempo é esse então dessa primeira visão? Aquele do capítulo 5, onde aquele rei fez, sabe aquele rei que fez a festa e Deus o sentenciou? No tempo daquele rei acontece isso. Qual é a importância da política aqui? Está havendo uma cronologia. Deus está contando uma história através da vida de Daniel, e o nome desses governantes está sendo importante para dar o tempo que as coisas estão acontecendo. Vou dar um exemplo para nós. Se você conta uma história, mas você começa do fim, você não dá uma sequência. Alguém consegue entender o que está acontecendo? Na verdade, o gato caiu e espatifou. Mas por que o gato estava lá em cima? Da onde? Onde ele estava? Por que ele subiu no telhado? Se você não der uma sequência, você não entende a história. Ela não faz sentido. Deus colocou lógica. Então Deus escreve a Bíblia de uma maneira lógica. E o que será que está escrito no capítulo 8, igreja? No terceiro ano do reinado do rei Belsazar. O mesmo rei ainda do Mene, Mene, Tekel, Parsim, Daniel recebe uma nova visão. E no capítulo 9, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, as coisas começam a se encaixar. Assuero era o pai de Dario. E aí, o que acontece neste momento? Neste momento, há uma transição. Até o capítulo 6, se conta uma história da vida de Daniel e seus amigos na Babilônia e nos Medos e Persas, porque Daniel viveu esses dois reinos. A partir daqui, o que Daniel começa a fazer intensamente?
ele começa a se aplicar o quê? Estudo das profecias. Perguntei para vocês, qual era a profissão de Daniel? Daniel é um político. Mas Daniel também é o quê? Um reformador de saúde. Ele fez reformas de saúde no tempo dele. Ele mostrou a reforma de saúde. E Daniel pregava e estudava e buscava o Deus eterno. Ele era um homem religioso, extremamente religioso. E Daniel também preocupava-se em honrar e dedicar a Deus, e era um missionário na Babilônia. A partir da experiência de Daniel, todo o reino da Babilônia foi alcançado por este político missionário. Todo o reino. E a partir da vida dele, quando ele começa a ficar, porque ele está crescendo, você percebe que a vida de Daniel foi um desenvolvimento. Aí chega no capítulo 9, como é que está escrito aí no título de vocês, antes do versículo? A oração de Daniel. Aqui começa Daniel a interceder, porque ele é um homem de Deus. E ele vê uma nação corrompida, que foi destruída, e ele fala: Deus, está tudo dando certo para mim, mas o teu povo está destruído. Começa a intercessão. E Daniel então começa a fazer como que a oração de Daniel se transforma em eficácia. Se você olhar no versículo 1 aí, no versículo 2, aliás, no versículo 2, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendendo pelos livros, o que significa a expressão entendendo pelos livros? Daniel foi estudar, e é o que Deus espera de nós. Daniel precisou estudar de novo, e ele foi buscar que o número dos anos a respeito das quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias. Daniel estava lá, estou crescendo, sou político, a Babilônia foi alcançada, o que Daniel podia fazer? Ótimo, a mensagem já chegou. Daniel se aquietou, o seu coração se acalmou, porque o reino inteiro conhecia o Deus de Daniel. Deus. Eu comecei a entender que eram 70 anos que se completariam as desolações de Jerusalém. Daniel foi mergulhar nas profecias. O que você acha que Deus espera que Deus faça, que nós façamos para Ele, para Deus? Você estudou Daniel 11 em algum momento da sua vida. Você aprendeu e você sabe explicar tudo que está escrito? Abra agora a tua Bíblia no capítulo 10 de Daniel. O que está escrito ali? No terceiro ano de Ciro. Lembra que nós falamos então, Ciro foi aquele que venceu Belsazar, e agora está dizendo, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel. Durante a história de Daniel, Deus foi revelando segredos extremamente sobrenaturais. Quanto mais passa o livro de Daniel, ao invés da vida dele murchar espiritualmente, o que acontece? Quanto mais Deus deu para Daniel, mais ele produziu. Ele não produziu a 1 ou a 2 talentos, Deus deu 5 talentos para ele e ele produziu 10. Ele produziu a 100 por 1. Sabe o que significa isso? Ele fez além do que ele mesmo conseguiria entender. Como termina o livro de Daniel? Daniel sela essa visão. Você não vai entender tudo, você está buscando, você é um homem muito amado, que é o capítulo 10, no terceiro ano de Ciro, mas Daniel, você não vai conseguir compreender tudo. E aí o capítulo 10 continua com o versículo 11, o capítulo 11, que começa como? Os reis do sul e os reis do norte. E qual é o primeiro versículo? Como será que começa o capítulo 11 de Daniel? Também eu, no primeiro ano de Dario o Medo, eu mesmo me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. Quem está dizendo essas palavras? Não é Daniel. Daniel está escrevendo o que o anjo Gabriel revelou para ele. Se você olhar no final do versículo do capítulo 10, está lá o versículo 20, por exemplo. E ele, então disse ele, sabe porque eu vim a ti? Quem está falando com Daniel? Sabe, Daniel, por que eu, Gabriel, cheguei até você? Porque Miguel intercedeu, o príncipe da Pérsia reteve, e agora eu vou te revelar. E o anjo é que está escrevendo o capítulo 11. Qual é a semelhança com o final dos tempos? Ao
o anjo da igreja, ou vi voar outro anjo pelo meio do céu, e ele te trazia quantas mensagens? Um anjo traz o evangelho eterno, aí ele fala: temei a Deus e dai glória, e o anjo fala que a Babilônia caiu, e o anjo traz a terceira mensagem. E é o anjo que traz a mensagem a Daniel. E o capítulo 11 de Daniel, que nós não vamos estudá-lo por completo, dos versículos 1 até o versículo 29, do 1 ao 29, vai descrever vários reis. Qual é esse tempo? Nós estávamos vendo Dario, Ciro, não é isso? Esse povo ali. Depois deles vai se descrever quem vai vir, e aí vem Alexandre o Grande, vem aquela divisão toda, vai sendo transformado, o Egito entra na guerra, e aí o anjo vai falando: existe um reino do norte, um reino do sul. Sabe por quê? Porque eles realmente, geograficamente no mapa, um ficava para cima e o outro para baixo. Então a primeira definição é: um ficava em cima e o outro embaixo. Mas a partir do versículo 29, o que está escrito o título na sua Bíblia? Blasfêmias do rei do norte. Como nós vimos lá no Salmo 72, como nós vimos no livro de Daniel, a história começa no físico e ela vai sendo transportada para o mundo espiritual. Então aqui já está misturando que o rei do norte está fazendo o que? Blasfemando, está misturando com a religião. E aí vai falar do versículo 29, nós não vamos estudar isso hoje, do 29 até o versículo 35, vai descrever aquela época do Império Romano, Roma Imperial, e depois a supremacia papal. E olha o versículo 36, agora esse nós vamos ler. E o rei fará a sua vontade, se exaltará, se engrandecerá acima de todo Deus, falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, porque essa era uma definição de Daniel, ele é o Deus de todos os deuses, e prosperará até que a indignação se complete, ou a taça da iniquidade, pois aquilo que está determinado será feito. Ele não considerará o Deus de seus pais. Da onde vem Roma? Vem da igreja primitiva. O Deus dos antepassados da igreja romana é o próprio Deus dos céus. Mas ele, não como o rei do norte, que é aí a Roma, não considerará. E nem o desejo de mulheres, ele não estará preocupado com a igreja. Nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Qual é o pecado descrito aqui? Orgulho. Serei como o Altíssimo. Porém, em seu lugar, honrará o Deus de forças, e um Deus a quem os seus pais não conheceram, ele honrará com ouro, prata, pedras preciosas e coisas agradáveis. Parece que nós estamos lendo Apocalipse 17, não parece? Versículo 39. Desta forma, ele procederá nas mais poderosas fortalezas com um Deus estranho, e a quem ele reconhecerá e aumentará com glória. E ele fará com que, política novamente, governem. A Bíblia inteira está descrevendo a política. Governem sobre muitos e dividirá a terra por lucro. Política e dinheiro sempre estão misturados. E aí eu chego até o versículo 40. Conquistas do rei do norte. Aqui eu passei de uma forma muito breve, mas nós sabemos que a descrição do capítulo 11 de Daniel fala da seguinte maneira: num determinado momento, alguém era rei do norte. Às vezes na guerra do mundo físico, ele se tornava rei do sul. De repente o do sul é do norte, e não tinha muita definição espiritual, era simplesmente físico. A partir do momento em que se transforma para a política, começa a evidenciar o Império Romano. E aí quais valores havia no Império Romano? O Império Romano tinha o cristianismo. Estava no Império Romano? Sim. O cristianismo era fiel do jeito que era a igreja do cavalo branco, a igreja dos apóstolos? Não. Então ele era um falso cristianismo. Nós podemos traduzir isso como uma falsa religiosidade. Eu pergunto para vocês, isso é uma definição do rei do norte.
falsa religiosidade, porque o Império Romano representa isso. Hoje, como é o presidente da República? Qual é a religião dele? Católica. A esposa dele é o quê? Evangélica. O que significa isso? Ecumenismo. Nós devemos adorar o ecumenismo? Eu estou querendo que vocês comecem a refletir na importância do culto da quarta-feira. Porque eu caí numa armadilha de achar que por terem sido citados nomes, que nós não deveríamos citar nomes como se nós estivéssemos fazendo campanha política. Mas na verdade o que Deus está dizendo é exatamente o que a Bíblia fala. Olhem o mundo de hoje espiritualmente. O que Daniel fez? Como que nós, agora eu vou falar para o futuro, como que a Igreja Amor de Cristo será relatada nos livros celestiais? No primeiro, no segundo, no terceiro e quarto ano do presidente Bolsonaro, a Igreja Amor de Cristo recebeu a incumbência de se preparar espiritualmente, deveriam fazer reservas, deveriam se santificar, porque não saberia como seria depois do próximo governo. Você acha que não vai ter escrito assim no céu? Registro celestial. Se nós ignorarmos tudo isso, nós caímos nos erros daqueles que não estudaram. Daniel não caiu nos erros e ele é exemplo para nós. Então volta para a vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O Messias Bolsonaro foi ao enterro da rainha. Quem ele levou para o enterro da rainha? Um pastor e um padre. Como chama isso? Ecumenismo. Nós devemos idolatrar então o governo? Nós devemos achar que tudo que ele faz é certo? Ou Deus está permitindo que a gente enxergue espiritualmente que tem valores bons? Pátria, família, Deus, liberdade. Nabucodonosor também conheceu a Deus. E Nabucodonosor tinha outros deuses. Sabe como chamava o templo de Nabucodonosor e a Babilônia? Babilônia espiritual, era uma confusão. E ainda acrescentou Deus no meio. Qual será o governo do papado no final de tudo? Todas as religiões, desde que obedeçam a Roma, através do selo. Qual é o selo de Roma? Guardem o domingo. É um selo real. Se nós não enxergarmos a política espiritualmente, nós somos cegos. Então, como que nós conversávamos em casa na semana antes do primeiro turno? O governo do Bolsonaro é o rei do norte. E o contrário, tem um concorrente, não tem? Rei do sul. Por que rei do sul? Vamos ver. Versículo 40. E no tempo do fim, quando começa o tempo do fim? 1798. Por que começa nesse ano? Não é porque surgiu a igreja, é porque no ano 1798 termina os 1260 anos da política dos papas. Olha a política aí de novo. A profecia do tempo do fim se encerra quando se encerra o governo, o mandado, a lei dos papas. Quem que derruba ele? O império ou o governo francês, a Revolução Francesa. Qual é o grande reino que veio depois da França? Rússia, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O papado é quem mesmo que a gente acabou de estudar? Rei do Norte. Então os valores daquele que o derrubou, no fim do tempo, o rei do Sul o desafiará, enfiará o dedo na ferida e fará uma ferida mortal. Foi isso que a França fez com o papado? Uma ferida mortal. E o rei do norte virá contra ele como um furacão. O que a França defendia naquele tempo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eram os três motos. E sabe como que eles fizeram isso? Foi o único governo na história do mundo que a política falou assim: a Bíblia não pode existir, Deus não existe. A França assinou uma lei dizendo que Deus não existe. Foi o único país na história. Como se chama isso?
ateísmo. O que era um dos símbolos da Revolução Francesa? Uma mulher pisando sobre muitos homens, segurando uma bandeira da França e com a sua roupa, metade caído para expor o busto e a outra metade com roupa. Como se chama isso? Pornografia, licenciosidade, promiscuidade no governo, na política. Sabe qual é esse reino? Reino do Sul. Traz para hoje. Quem prega esses valores? Uma bandeira vermelha. Quem prega hoje de candidato no Reino do Sul? O ex-presidente Lula, o ex-condenado Lula. Então, um é o rei do norte e o outro é o rei do sul, não é isso? Você consegue enxergar a política dessa maneira? Se você não estava enxergando, você estava entendendo de maneira errada o que está acontecendo no nosso país. E o texto continua dizendo assim, no versículo 40 então, né? E o rei do norte virá contra ele como um furacão. Mas sabe o que está acontecendo? Nós ainda estamos nesse versículo. E o que eu achei mais interessante dos versículos 40 ao 45 é o seguinte: todos os versículos estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando você estuda a profecia, você fala, não é que está acontecendo tudo isso? Olha só, o rei do norte está lutando contra o rei do sul no Brasil. Eu preciso explicar isso para vocês? Estão falando até em polarização, uma parte para cá, outra parte para lá. É o rei do norte com o do sul batendo de frente. O que aconteceu dos anos 2000? Quando que o Lula foi eleito a primeira vez? 2003? 2. De 2002 até 2016 ou 17, que foi a queda da Dilma. Durante todo esse tempo, o rei do sul governou no Brasil. Aí, de repente, lá no meio do silêncio, surge o capitão. E no 2018, ele veio com fúria. Está escrito aqui, o rei do norte virá contra ele como um furacão. E ele venceu o rei do sul nas eleições. Isso está acontecendo na nossa cara. E esse furacão, essa ira, aí depois como que a gente expande isso além do Brasil? Olha o que diz o texto. Com carruagens, cavaleiros, com muitos navios, ele adentrará as nações e os inundará e as atravessará. Quando nós estudamos tudo isso, hoje no Brasil não está havendo ainda uma guerra civil. Pode acontecer pelo capítulo, pelo versículo? É possível acontecer, não estou dizendo que vai, preste atenção. Nós estamos estudando profecias, estamos colocando possibilidades. É possível haver uma guerra civil no Brasil, dependendo até dos resultados do dia 30 de outubro, né? É possível? É bem possível. Aqui o versículo diz que o furacão é feio. Mas trazendo para o mundo, para as profecias que nós estudamos no papado, quem serão as armas do rei do norte, de Roma? Potência militar de hoje, dos Estados Unidos. O que mais? Tudo onde Roma colocar a mão será potência militar, porque quando o versículo fala carruagens, cavaleiros, isso é guerra, navios, negócios, e ele invadirá as nações. Inundará significa ele vai passar por cima, ele vai tirar a autoridade. Sabe o que significa inundará e atravessará? Globalismo. Roma não está promovendo um globalismo para que ninguém seja realmente uma nação? Qual que é um dos maiores ódios dos globalistas? O Bolsonaro está querendo manter a chamada soberania nacional. Não pode, porque eles têm que passar por cima, eles têm que inundar. Então isso vai contra. Ele está sendo atacado por um movimento maior. E ao mesmo tempo ele não percebe que ele é o rei do norte. E ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, foi deposto o rei que tentava defender a soberania. Quem é presidente hoje dos Estados Unidos? O Joseph Biden. O que ele é? Totalmente rei do sul. Por isso que ele não tem muita campanha aqui com o Bolsonaro. O que é a Rússia? Rei do sul. Por quê? Porque eles defendem os valores
Na verdade, hoje eu vou falar para vocês que o Putin, ele é mais para rei do norte do que rei do sul. A União Soviética era rei do sul, mas o Putin, a Rússia foi um império do rei do sul, que tirava Deus, que matou muito. Outro dia eu vi um documentário da União Soviética, que eles mataram 1000 vezes mais do que os judeus morreram no Holocausto. Hitler, para a história da Rússia, é fichinha, perto do que o governo russo fez com os cristãos no Império Russo, na época da Primeira Guerra Mundial. Hoje o Putin tem lá um rei do nortezinho, porque ele defende família, ele defende as coisas, ele se liga ao Bolsonaro. E a China? A China é declaradamente rei do sul. Eles odeiam tudo que fala de Deus. A China é rei do sul total. A Rússia não. Então, quando você consegue enxergar as histórias dos movimentos, você enxerga o que Deus está fazendo. E aí passa para o versículo 41. Ele também adentrará a terra gloriosa. Quem? O rei do norte. Quem? Roma. Quem? O Papa. Nós já estudamos isso lá em Daniel 11, que o governo dos Estados Unidos abriu o Congresso e agora Roma tem uma ligação direta. O presidente hoje dos Estados Unidos, o Biden, ele é, de toda a história dos Estados Unidos, desde 1776, ele é o segundo presidente católico. O primeiro, que foi o Kennedy, tomou um tiro no meio da testa. Agora esse está aqui governando e ele faz o que para o Papa? Amém, amém e amém. O rei do sul está sendo governado pelo rei do norte. E ele tomou um tiro porque ele foi justamente contra o sistema, porque ele disse, Isso. ele que introduziu na Ele que defendeu não ligar rei ao Estado, né? A pastora está lembrando? Esse que tomou o tiro, o Kennedy, sabe por que ele morreu? Porque ele disse assim: nós não vamos misturar o Estado, o governo, com a religião. Não deixaram nem ele começar. Ele estava no desfile, no meio da testa dele, e ele morreu, porque ele não permitiu que o desenvolvimento das profecias. Ele falou: eu vou defender o que é certo. Morreu, pelo que é justo. Pode ser até considerado, não sei como Deus vai enxergar, mas pode ser que o Kennedy seja um mártir naquilo que Deus colocou para ele. Quem sou eu para dizer? Então, nós estamos discutindo sobre política e olhando fisicamente a história desses governos, e nós chegamos ao versículo 41. Então, por que a gente chama de terra gloriosa? Como é definido os Estados Unidos da América? A besta que emerge da terra. Aonde está escrito isso? Apocalipse capítulo 13, o versículo 11. A besta que emerge da terra. E a terra gloriosa por quê? Porque eles se tornam gloriosos porque Deus ainda está colocando a mão sobre eles. Quando fala a palavra gloriosa na profecia, está se referindo que a glória de Deus está trabalhando ali. Mas o problema é que essa terra gloriosa tem 2 chifres, né? Quais são esses chifres mesmo? Protestantismo e republicanismo. Republicanismo significa um país onde as pessoas têm liberdade, que é o que o rei do norte defende. Aí o Papa está invadindo. Olha só como continua o 41. E muitas nações serão derrubadas. Por quê? Quem não fizer igual o Biden está fazendo, o que vai acontecer? Vai ser derrubado, vai cair. Porém, estes irão escapar de sua mão: Edom, Moabe e os principais dos filhos de Amon. E agora? Quem foi Edom? Pergunta: quem foi Moabe e Amon? Da onde surgiram essas 2 tribos? Os sobrinhos de Ló. Ló fala da onde mesmo? Qual que era a situação do Ló? São os filhos. Filhos de Ló com as suas filhas. Perdão, falei sobrinho. São os filhos, obrigado. Foi incesto, exatamente. Aonde começa a história de Ló na Bíblia? Com Abraão. E aí Ló fala: eu quero ir para aquele lugar que a concupiscência dos olhos me atraiu. E ele foi morar onde? Sodoma. Não foi isso? Quando Ló chega em Sodoma, ele mora naquele lugar impuro, e desde da terra as orações chegam até Deus. Cristo vem com 2 anjos, conversa com Abraão e fala: ali tem total abominação, o governo celestial em Sodoma acabou, eles não ligam mais para Deus, eles estão
na promiscuidade, na licenciosidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Abraão: Abraão, Sodoma se tornou o rei do sul. Está totalmente igual era o Egito. No Egito também havia sodomia, havia ateísmo, porque gostavam de muitos deuses, mas não adoravam ao Deus verdadeiro, não aceitaram a orientação do Deus verdadeiro, e através de Moisés, o que Deus teve que fazer com o Egito? Pragas, até destruir aquela nação. Então, quando Ló tem que deixar aquele lugar, é por quê? Porque o governo do rei do sul destruiu Sodoma, e Ló é retirado através da misericórdia de Ló para fugir da destruição. Ló também é uma representação do que Cristo ia fazer como remanescente: tirar os que não mereciam. O Ló merecia sair de Sodoma? Pela nossa carne, o Ló merecia ou Deus tinha que derrubar fogo dele? Mas Ló é conhecido na Bíblia como justo Ló. Ele era um homem justo e não se contaminou e saiu dali, mas ele tinha apego. Teve que ser retirado, a sua esposa é morta, mas aí surgem duas nações, Amon e Moab. Sabe o que isso representa? Assim como Edom lembra de vermelho, vermelho lembra o irmão mais velho de Jacó, que se chamava Esaú. Esaú morava perto do seu irmão, assim, na região. Esaú conheceu o Deus verdadeiro? Os edomitas, os descendentes de Esaú, conheciam a Deus? Conheciam. Mas em vários momentos, quando você lê os profetas menores, os pequenos, depois de Daniel, você lê Oséias, Joel, essa turma toda, você vai ver em vários momentos escrito: Moab foi contra Israel, Edom foi contra Israel. Eles agiram mal contra o povo de Deus, mesmo conhecendo quem eles eram. Mas a misericórdia de Deus é tanta que vai sobrar gente. Por quê? Porque a mensagem foi implantada na mente dessas pessoas. E o versículo então dizendo, termina: porém estes irão escapar de sua mão, Edom, Moabe e o principal dos filhos de Amon. No meio desse povo que sabe quem é Deus, mas não estava fiel a Ele, eles vão o quê? Se converter. Eles irão se voltar ao Senhor. Então Roma não vai conseguir vencer a todos. E pode ser que Deus nos enxergue como Edom, Moabe e Amon, como aqueles que estavam no meio da confusão e estão se convertendo. Agora, o problema é que hoje, dentro da igreja, uma das sentenças que pesa sobre nós é como pesou sobre Edom. Edom será destruída. Se eu não me engano, é Oséias que fala. Eu não vou chutar. Edom será destruída. E o que Deus diz para nós é que no meio do povo tem gente que será destruída se não guardar, se não obedecer, se não se converter. Mas no meio disso tudo, pessoas irão se converter. E o versículo 42 diz assim: e também, ele também, quem? O rei do norte, estenderá sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Quando fala aqui do Egito, e quando a gente entende Egito espiritualmente, que está lá em Apocalipse 11 também, o Egito é uma representação espiritual do mundo, porque o mundo está completamente contaminado. E o versículo 43 fala assim: mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro, prata e sobre as coisas preciosas do Egito. O rei do norte, o papado, tem um banco que ninguém tem igual, e é o maior depositário de ouro, de riquezas, de pedras preciosas do mundo, o Banco do Vaticano. Está tudo na mão deles. E aí ele ainda fala assim: e os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Líbios e etíopes, na época onde a profecia foi escrita, na época de Daniel. Então pensa bem, Daniel estava onde? Primeiro com Nabucodonosor, depois com Ciro e Dario. Eles moravam na região do Oriente Médio, lá em cima. Sabe onde eles buscavam as riquezas para lá? Na África, mineração. E aonde eram então os exemplos de mineração? Líbios e etíopes, países extremamente ricos em minérios, em pedras preciosas. Por isso até hoje a África não cresceu espiritualmente, não cresceu politicamente. Por isso que a África hoje é miséria. Sabe por quê? Nenhum país do mundo deixa a África crescer, porque eles querem o que tem na terra deles.
Sabe o que querem fazer com o Brasil? Outra África. Por quê? Porque o que estão acabando lá, aonde eles vão conseguir? Aqui ainda tem reservas não exploradas. Os políticos do mundo atacam a Amazônia, não porque eles querem o coração, ou entre aspas, o mentiroso pulmão do mundo. A Amazônia não é e nunca foi o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as algas marinhas, porque o oxigênio da terra vem das algas, não vem da Amazônia. A Amazônia é uma área de preservação, mas o oxigênio vem dos 3/4 dessa terra, que é cheia de água, e dali chega o oxigênio para nós. Mas o mundo quer dominar, que é a soberania da Amazônia que o Brasil está tentando defender. Da mesma maneira que fizeram com líbios e etíopes, querem explorar o Brasil. E quem quer governar e quer ter tudo em suas mãos? O Império Romano. Apocalipse 17. Como que o Império Romano é representado hoje? Roma papal. E aí chega o versículo 44. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. E aí nós lembramos, quando nós estudamos, eu não lembrava, então eu fui ler. Vocês lembram quando a gente estudou o que falava as notícias do leste e do norte? Hello? Quem lembra o que eram as notícias do norte e do oriente? Alguém tem alguma noção? Alguma palavra? Fale uma palavra. Cabe na sua mente. Não? Pensa uma coisa, nós estamos falando de Roma, do papado, e as notícias do leste e do norte o atribularão. Vem notícias que vão mexer. Qual é a única força ou poder que pode mexer com a estrutura do papado hoje na Terra? Pode falar. Vai com coragem. A mensagem, ou melhor, as 3 mensagens angélicas. Qual é a mensagem de Cristo para os nossos dias? Temei a Deus e dai glória, as 3 mensagens angélicas. Só que quando a Bíblia fala das notícias do leste e do norte, quando você pega Apocalipse, quando você vê o livro de Isaías, quando você vê onde era o trono de Deus? Regiões do norte, não é assim que está escrito? Da onde veio os magos do Oriente buscar orientação? Acabei de falar. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? E aí Isaías 14:13 fala sobre o trono de Deus no reino do norte. Jeremias 25, quando Jeremias vai dar a sentença, ele fala: olha, a sentença sobre Israel vem do norte. Ezequiel 9:2. Qual que é Ezequiel 9? Sabe aquele da caneta do tinteiro que Cristo vem para assinalar na testa? E aí nós já estamos associando uma segunda mensagem, qual que é essa que acabei de falar? Assinalamento. Quando está acontecendo, você percebeu que o versículo 40, 41, 42 e 43 estão acontecendo hoje? Roma está governando as finanças do mundo, está havendo uma conversão digital para que eles tenham um controle maior. Todo o texto do 40 ao 45 está acontecendo hoje. Por isso Deus fala: faça como Daniel, estude as profecias. E aí quando fala dessas notícias que perturbarão, Ezequiel 9 fala que esses 6 homens, e um deles com o tinteiro, e para fazer o selamento, ele tem que olhar para a porta do norte. Também no capítulo Isaías 41, esse eu gostaria que a gente abrisse. Isaías 41. Deixa o dedo aí no Daniel. Aliás, a sua Bíblia tem 2 marcadores com um cordãozinho. Isaías 41. Versículo 2. Pensa numa explicação que não precisa ler mais nada para entender. Quem suscitou o justo homem proveniente do leste, chamou-o a andar nos seus passos,
deu as nações perante ele e fê-lo governar sobre reis, ele os deu como pó para a sua espada e como restolho impelido para seu arco. Satanás conhece essa profecia? Com certeza. O texto diz que o homem que vem do leste foi chamado para andar nos passos de Deus, e todas as nações foram dadas a ele. O que o rei do norte está querendo? Todas as nações? Pera, mas tem uma nação que vai governar sobre essa. E se a gente não chegar no Novo Testamento, aonde está a profecia principal dessa nação? Não tem uma pedra que vai ser um governo que não terá fim? Tem uma nação que vai perturbar o rei do norte. E essa nação é a nação do remanescente do povo de Deus. E aí entra a parte mais espiritual do Brasil para mim e para você hoje. Eu vou compartilhar o que aconteceu comigo na semana antes da eleição do dia 2. Eu estava angustiado, assistindo milhares e milhares de notícias falando: vai acontecer isso, e ele vai fazer aquilo, e o rei do norte, o rei do sul, e você fica assim, né? Igual bolinha de ping-pong, vai para lá e para cá. E eu comecei a orar. E todas as vezes que eu orava, eu falava: Senhor, eu gostaria que fosse o rei do norte, porque mesmo não sendo o que nós queremos, vai ser menos doloroso do que o rei do sul. Mas eu terminava assim: não seja feita a minha vontade. Só que no começo da semana essa foi minha oração. De quarta-feira para frente a minha oração foi assim: Senhor, eu parei de pensar qual vai ser, e eu vou descansar que o que o Senhor colocar vai ser. E eu posso dizer para vocês, em Jesus, eu comecei a ter paz, independente de qual dos dois fosse. No domingo, eu não me abalei. Eu não quis saber o resultado, porque qualquer que fosse dos dois, eu sabia que Deus tinha ouvido a minha oração e Ele tinha me acalmado. Sabe como que Deus me acalmou? Não vou te responder qual dos dois será, mas você vai ter que confiar que qualquer coisa que acontecer, eu estou no comando. Nem rei do norte, nem rei do sul. Por que eu trouxe essa palavra hoje para a igreja? Porque foi o que a pastora tentou trazer na quarta-feira. Mas houve, espiritualmente, grande resistência por parte da igreja, inclusive da minha. E eu fui estudar para entender onde eu tinha errado. E Deus me revelou que foi justamente em não conhecer a fundo as profecias que eu caí no pecado da resistência durante o culto. Muitas pessoas, eu imagino, que tenham sentido o peso da quarta-feira. E o peso fomos nós. Uma certa resistência contra a mensagem de Deus. Então nós entendemos, aliás, aí nós vamos ler mais 2 versículos. Agora leia o versículo 25 do Isaías 41. Nós estamos no Isaías 41, nós lemos o versículo 2. Agora nós vamos ler Isaías 41, versículo 25. Eu tenho suscitado um proveniente do norte, e ele virá. Desde o nascer do sol, que significa oriente, ele invocará o meu nome. E ele esmagará príncipes como alguém sobre o pilão, como o oleiro pisa no barro. Imagina o rei do norte lembrando dessas profecias. Vão esmagar a gente. Vamos deixar? Não, nós vamos ter que matar os cristãos no final de tudo. Porque se é profecia, o rei do norte sabe que Deus vai fazer. E o que ele vai fazer? De toda maneira, em tentar destruir. 26. Quem tem declarado desde o início para que possamos saber? O próprio Deus. E antigamente, para que nós possamos dizer, Ele é justo? Sim. Não há ninguém que mostre. Sim. Não há ninguém que declare. Sim. Não há ninguém que ouça vossas palavras. O que esses versículos falam então? Primeiro dia, 27. Primeiro dirá para Sião: observai essas coisas. Igreja, nós temos que observar essas coisas. Nós temos que olhar os tempos. E eu darei para Jerusalém um que traz boas novas. Aquele que tem o coração, a alma missionária. Aquele que trará a mensagem. E hoje a mensagem é igual era da igreja dos apóstolos: Jesus ressuscitou. Todo mundo já sabe que tem Jesus, que Ele ressuscitou. A nossa mensagem são as boas novas do juízo.
Um dia Jesus ressuscitou, mas agora ele virá. Ele terá o poder, o cetro em sua mão e ele julgará. Agora é o tempo do julgamento. Agora é o tempo do selamento. Então, quando você volta para Daniel 11:44, abre lá de novo, Daniel 11:44. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. Por quê? Opa, tem um remanescente. Eles estão trabalhando. Eles estão buscando a chuva serôdia. Eles estão buscando a luz. Eu não vou deixar. Portanto, quando cai a ficha, porque essas notícias, a palavra atribular, é igual quando Nabucodonosor ficou perturbado com o sonho dele, e ele tinha que saber o resultado. O rei do norte vai se perturbar tanto com a presença do remanescente. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. O rei do norte vai completar o número dos mártires. E ele plantará os tabernáculos. Os tabernáculos do seu palácio, ou seja, ele vai. Tabernáculo é uma palavra sobre um assunto espiritual, e palácio, governo. Então o rei do norte vai plantar o governo e a religião dele entre os mares do glorioso Monte Santo. Todavia, ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Sabe quais mensagens estão todas envolvidas nisso tudo que nós lemos? Olha isso aqui, recapitulando de uma maneira breve. No tempo da ira, né? Agora é a palavra. Servos de Deus, dotados de poder e do alto, com o rosto iluminado, resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas, Edom, Moabe e Amon, responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas. Caiu a Babilônia. Assim como fora Ló retirado às pressas de Sodoma antes de sua destruição, Cristo se refere a Sodoma e o escape de Ló como a ilustração do fim do mundo. Também a irmã White identifica Ló como um símbolo daqueles que abandonam as corporações religiosas durante o tempo do forte ou alto clamor. Vemos a Cristo e a irmã White usando descendentes de Ló como exemplo, representando as outras ovelhas que respondem à última mensagem de advertência. Concordando com estas passagens, Daniel 11:41 fala desses três que nós estudamos. Agora o versículo 44 e 45 que nós estamos vendo, olha o que ela fala sobre isso. Se você tiver curiosidade, olha que coisa interessante. Você viu quanto da Bíblia, agora pega a sua Bíblia de estudo, olha para a Bíblia. Quantos versículos estão escritos e olha o tamanho do quadrado cinza que tem embaixo. Você viu aí? Sabe o que significa todas essas partes cinzas embaixo? O tanto de comentário da senhora White que tem sobre esses versículos. Eu não vou ler todos eles com vocês estão com a Bíblia. É só ler em casa. Na parte do versículo 41, onde está o comentário, eu só vou ler o título. Uma importante visão na qual Ellen White assiste uma reunião de Satanás com seus anjos caídos. Ela assiste a reunião, ela se aflige e ela escreve essa visão. Está escrito sobre esse tempo, sobre esse versículo. A reunião de Satanás e seus anjos é para o tempo determinado de hoje. Através da mensagem do terceiro anjo, qual é a mensagem? Cuidado, olha o que cair. Se cair, se voltar para a contaminação, vai morrer. A igreja e logo depois o mundo serão provados. Mensagem de selamento. Essa é a mensagem que enfurece o rei do norte. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O que significa que não terá mais misericórdia?
fechamento da porta da graça. No momento do capítulo, versículo 44, acontece então, já está acontecendo o alto clamor. A hora que os Estados Unidos foi invadido por Roma, já foi acontecido o decreto dominical. O alto clamor está acontecendo entre os versículos 41 e 44. Roma vê o tamanho do alto clamor, se enfurece. Nesse tempo de fúria plena, vai acontecer o decreto de morte. Tudo isso no versículo 44. O povo de Deus já está preparado, eles já foram selados. Se eles vão declarar morte aos cristãos, o número de mártires já se encerrou. E o que está acontecendo depois que se encerra o período da graça? Como que Deus vai castigar o mundo? Pragas. Guardem isso. E aí então, o rei do norte, representado pelo papado, com suas tendas e palácios, fica entre o santo monte, que nós já estudamos, isso está em Isaías 2, fala que o povo de Deus é representado pelo santo monte do Senhor. E o que significa mares em profecias, igreja? Muito bem, povos, multidões, nações e línguas. E aí quando você lê o versículo 45, ele está escrito assim: e ele plantará então a parte religiosa, os tabernáculos do seu palácio, entre os mares. Nós sabemos que é entre os povos, mas existe uma ideia também contida nesse versículo, que você vai enxergar em Apocalipse capítulo 16. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 16. Nós vamos ler Apocalipse 16, versículo 12. Tem uma região, eu não coloquei no mapa aqui, mas é só para você ter uma ideia. É a página 1520 do Novo Testamento, tá? 1520. Nós vamos ler o versículo 12. Tem uma região em Israel que é assim, ó. Lá em cima, Nazaré, tem o mar da Galileia. Do lado de, para vocês, do lado de cá tem o Rio Jordão. Do lado de cá tem o mar Mediterrâneo. Essa região que tem o mar da Galileia, o rio e o mar Mediterrâneo, tem uma região ali que foi uma região onde teve muita guerra. Por exemplo, o rei Josias morreu ali. Depois que Elias desce do Monte Carmelo, eles atacam no Vale de Jezreel, os profetas, os falsos profetas. Essa região é muito simbólica em termos de guerra. E essa região do Vale de Jezreel também é conhecida como Megido, ou Megido. E essa palavra ela está citada no Antigo Testamento, e ela também é citada uma única vez no Novo Testamento. Vamos ver? E o sexto anjo, capítulo 16, verso 12. Nós estamos lendo, se você quiser escrever no versículo 12, aqui começa a sexta praga. O sexto anjo derramou a sua taça. Nós estamos vendo lá o capítulo, o tempo da graça se fechou, as pragas estão acontecendo, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Se a gente comparar os reis do Oriente que nós estamos vendo ali, seca-se um rio, ou seja, diminui porque um rio é menos que o mar, mas seca-se um rio e prepara o caminho para os reis do Oriente. O que essa mensagem lembra se a gente comparar com os reis do Norte e do Oriente? O preparo para a segunda vinda de Jesus é na sexta taça. O complemento, o ápice. E eu vi, enquanto está se preparando essa mensagem, e acontece as pragas, eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E o poder da rã, ou seja, a área de maior influência da rã, é a sua língua. E a rã é um animal que pula e que ela come inseto, que ela come através da sua língua. Essas duas expressões nós já estudamos com a pastora há anos atrás, que falam sobre a representação da contaminação da igreja hoje, das falsas línguas, dos cultos bagunçados,
de toda a representação contaminada da igreja de Cristo hoje. E ele fala: eu vi 3 espíritos demoníacos ou imundos que parecem rãs saírem da onde? Da boca do dragão. Quem é a representação do dragão? É o próprio diabo. Então sabe quando será a manifestação de Satanás, de Lúcifer, como Jesus? Na 6ª praga, está escrito aqui. Pelo menos eu começo a entender sobre isso. Se eu estiver errado no futuro, eu virei corrigir. Mas o que eu entendo é, no momento da 6ª praga, se manifesta Lúcifer fisicamente como Jesus. E da boca da besta, ou seja, Roma, pronuncia inúmeras abominações, e da boca do falso profeta. Estados Unidos fazendo força e apoiando, e Jesus, o anticristo, o próprio Satanás, se manifestando. Porque eles, 14, são espíritos de demônios, operando milagres. Milagre tem a ver com a igreja. Então esse poder está na igreja apostatada desse tempo, mas o povo de Deus já está selado. Amém? Amém. Os quais vão de encontro aos reis da terra, aos governantes, aos políticos e de todo mundo, do Egito todo. Para quê? Para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O poder máximo de convencimento sobre todo mundo acontece na 6ª praga. Eis, olha lá, aí de repente está descrevendo a cena. Que cor que está na sua Bíblia? Vermelho. Quem está falando? Jesus. Jesus interrompe a visão de João e fala: eis que vem como ladrão. Estou te dando toda essa informação. Abençoado é aquele que vigia e que guarda as suas vestes. Lembra que Josué, o sumo sacerdote, que nós estudamos semana passada, tinha as vestes de imundícia e foram trocadas porque Cristo coloca vestes novas? Josué poderia ter perdido as suas vestes de justiça. Jesus disse: guarda as suas vestes. Josué guardou as vestes. Zorobabel guardou as suas vestes. E Jesus disse: guarde as suas vestes, para que não andes nu, ou seja, que você não seja exposto, e eles vejam a sua vergonha. Sabe por quê? Se você tentar ser você mesmo, sem Jesus, você vai ser envergonhado lá fora. Se você quiser manter o seu fingimento, o seu cristianismo hipócrita, covarde e medroso, você vai ser envergonhado no mundo. Você vai querer se associar às outras igrejas, você vai querer partir para as fileiras do inimigo, e você será envergonhado. E quem está dizendo isso não sou eu. Jesus está dizendo: para que não andes nu e sejas envergonhado. Cuidado com a tua firmeza espiritual, porque se você passar para as fileiras de lá, você será motivo de vergonha. Isso é misericórdia de Jesus para a nossa vida. Você está inseguro com a mensagem que Deus dá para a igreja? Você está inseguro com a evangelização? Você fala: não vou fazer? Cuidado, para que não andes nu e eles vejam a sua vergonha. E o texto continua dizendo assim: e eles os reuniu em um lugar. Eles quem? Dragão, a besta, o falso profeta, todos os reis da terra, todo mundo, o Egito todo. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. No Antigo Testamento existia um Armagedon, uma região de Megido, de lutas, de batalhas. E aonde é o campo de batalha do Armagedon de hoje? Qual é o Megido de hoje? A nossa mente. E sabe o que significa a palavra Armagedon? Ou Armagedon? Colina de Megido. Ou seja, uma montanha de problemas na região da guerra. A guerra será extrema. O próprio nome Armagedon significa: é uma montanha, como Zorobabel teve que enfrentar, de guerras, de Megido. É uma montanha de problemas. Mas qual é a palavra do Senhor para nós? A montanha, diante de Zorobabel, se tornará uma planície. Por quê? Porque vem aquele que foi cortado, não por mãos humanas, e essa pedra vem, e ela rocha, traduzida como rocha, governará. E aqueles que estiverem nas fileiras do Senhor serão firmes,
fortes e corajosos, e serão conhecidos como o Monte Santo de Deus, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém, igreja? Está entendido o panorama de Daniel 11? Eu espero que você guarde. Você precisa estudar, você precisa saber explicar, porque ontem, a hora que Deus me perguntou assim: você sabe explicar? Eu falei: Senhor, eu não sei. Eu tive que ler tudo novamente para estudar, para saber explicar. E você só vai conseguir pregar se você souber explicar. Nós vamos nos colocar em pé e cantar uma música que fala: nos reunimos no Santo Monte. Tem algo a ver com o nosso estudo de hoje? E eu sei que existem anjos ao redor. Nós não vamos nos preocupar com o Rei do Norte e Rei do Sul. Nós estamos louvando e vamos adorar a Jesus, porque eu sei que Ele está aqui. Vamos louvar ao Senhor?